Olá, amigos. Eu sou Yamashiro, coordenador dos Centros Clínicos, e esse é o programa Quali Vida TV, o programa semanal da CEISA Assistência Médica, que espera contribuir para uma qualidade de vida melhor para os telespectadores. E hoje nós temos um tema palpitante, tabagismo, uma doença que acomete milhões de brasileiros. E para falar desse tema, Dr. Vigílio Terada, professor de residência médica da Faculdade Santa Marcelina, da disciplina de pneumologia e pneumologista da CEISA Assistência Médica. Definido como tabagismo sendo uma doença. Tabagismo é uma doença que precisa ser prevenida e tratada. A Organização Mundial da Saúde define saúde como uma situação de bem-estar físico, psíquico e social. Porém, o fumante tem sua saúde prejudicada por diversas doenças provocadas pelo tabagismo, além de desenvolver dependência física do cigarro, que por si só já é doença. Panorama atual. Mundialmente, nós temos hoje cerca de 1,4 bilhões de fumantes, sendo que 250 milhões são do sexo feminino. O tabagismo, portanto, hoje é considerado como uma pandemia e como principal causa evitável de doenças, invalidez e morte prematura. Estudos mostram que o tabagismo é responsável por, estatística brasileira, 200 mil mortes por ano, isso dá em média algo em torno de 23 pessoas por hora. 25% das mortes causadas por doença coronariana, angina e infarto do miocárdio. 45% das mortes causadas por doença coronariana na faixa etária abaixo de 60 anos. 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio na faixa etária também abaixo de 65 anos. 85% das mortes causadas por bronquite e enfisema. Vejamos aqui a estatística bem superior quando se trata de vias aéreas. 90% dos casos de câncer do pulmão. Entre os 10%, 1/3 é de fumantes passivos. 30% decorrentes de outros tipos de câncer, boca, faringe, laringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo uterino. 25% de doenças vasculares, entre eles derrame cerebral. O tabagismo mata mais pessoas a cada ano do que 7 fatores associados, a citar alcoolismo, acidente, AIDS, incêndio, drogas, homicídios e suicídios. Consequências do tabagismo: repercussões pulmonares, acelera a queda da capacidade respiratória com a idade, aumenta o risco de tosse, chiado, falta de ar, doença pulmonar obstrutiva crônica, a citar bronquite crônica, enfisema, crise de asma, bronquite e principalmente infecções de vias aéreas. Repercussões cardiovasculares como angina, infarto, má circulação periférica, trombose venosa profunda, impotência sexual, acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, tromboangiite obliterante, que é a insuficiência arterial periférica, que comumente leva à amputação de extremidades, principalmente de membros inferiores. A relação do fumo e o câncer é extremamente interligado. Sabemos hoje que na queima de um cigarro elimina-se cerca de 1.200 substâncias, sendo que 60 substâncias fatalmente são cancerígenas. Aumenta o risco de câncer também em boca, língua, gengiva, garganta e traqueia, pulmões em torno de 90%, esôfago, estômago, rins e bexiga, colo uterino e outros órgãos. As consequências anteriores inerentes a ambos os sexos não são equivalentes ao risco em mulheres. O fumo e a gravidez não combinam, a começar. Causam frequentemente infertilidade. Nas gestantes ocorre descolamento da placenta prematuramente, prematuridade, baixo peso ao nascer, amamentação insuficiente e frequentemente infecções. A relação das mulheres que usam contraceptivos orais tem cerca de 10 vezes maior doença como infarto do miocárdio, embolia pulmonar e tromboflebite.
Cigarro, portanto, é responsável por cerca de 40% dos óbitos em mulheres na faixa etária menor que 65 anos. Diante de toda essa situação, como parar de fumar? O ideal é sempre procurar um profissional na área de saúde para ter uma orientação melhor. Estar bem motivado para parar de fumar, marcar um dia para parar de fumar é um incentivo extremamente importante. O apoio das pessoas, principalmente apoio familiar, é extremamente importante. Descobrir os fatores que desencadeiam a vontade de fumar, e exercício físico e ingestão de bastante líquido também o ajudam. Medicamentos para a cessação do tabagismo. Terapia de reposição à nicotina. De ação longa, adesivo, como vemos aqui a figura ao lado. Ação curta, goma de mascar. Lógico que medicamentos têm a sua maior eficácia, auxilia no controle dos sintomas de abstinência e desejo compulsivo de fumar. Fumantes passivos em ambientes fechados inalam mais de 400 substâncias. Risco maior sempre para câncer do pulmão e infarto agudo do miocárdio. Crianças têm maior risco de infecções como otites, amigdalites, bronquiolites, infecções respiratórias de repetição e crise de asma. Mais uma vez, patologia extremamente comum no nosso meio. Portanto, benefícios ao parar de fumar. Abstinência ao tabagismo por 20 minutos, uma reação positiva importante. Pressão arterial e batimentos cardíacos retornam ao normal. 8 horas de abstinência, níveis de monóxido de carbono retornam ao normal. Um dia, ou seja, 24 horas de abstinência, reduz o risco de ataque cardíaco. 3 dias de abstinência, ocorre um relaxamento dos brônquios e aumenta a capacidade respiratória. De 2 a 12 semanas, melhora a circulação periférica de um modo geral. De 1 a 9 meses de abstinência, ocorre uma redução da tosse, infecções e melhora a capacidade respiratória. A abstinência ao cigarro de 1 ano reduz o risco de doença coronariana em torno de 50% e mais prolongadamente, de 10 a 15 anos, o risco de doença coronariana se iguala a uma pessoa que nunca fumou. Finalizando, de 15 a 20 anos, o risco de câncer se aproxima a uma pessoa que nunca fumou. Isso significa que, diante da estatística de 1 bilhão e 400 milhões de fumantes atualmente, se todos hoje cessassem o tabagismo subitamente, a estatística de câncer de pulmão perduraria por mais cerca de 20 anos. Mais uma vez, Dr. Vigílio, agradecemos a sua presença e obrigados a todos por acompanhar mais um programa Quali Vida TV CEISA. E sempre lembrando, promover a saúde é melhor que remediar. Cuide da sua e tenha uma vida mais feliz. E até a próxima semana e obrigado. Assista ao Quali Vida TV, CEISA Assistência Médica. A cada semana, um novo tema abordado por especialistas que apresentam dicas sobre como promover a saúde, prevenir doenças, evitar acidentes e melhorar a qualidade de vida.